Oi, gente, estamos tentando aqui pela segunda vez conseguir fazer nossa live com o Gariba. Peço a compreensão de todo mundo para esses problemas técnicos que estão aqui nos afligindo, mas não vai ser Weintraub, não vai ser Bolsonaro, não vai ser Instagram que vai deixar que a gente deixe de discutir, de debater temas tão importantes quanto a autonomia do Instituto Federal. Então, pedir para todo mundo acompanhar aqui. Professor Gariba, quando você estiver por aqui, manda mensagem. É porque não tava, ele tava saindo e voltando e não tava aparecendo. Agora bora ver se vai. Só esperando o professor Gariba pra gente começar. Peço que ninguém saia, que a gente siga aqui fazendo o nosso debate democrático, que a gente já fez agora com o professor Arnóbio, e agora vamos fazer com o professor Gariba. Um abraço para a galera do IFPB, da Associação do Grêmio Estudantis, que está aqui presente. Quem for de IF aqui, gente, vai mandando de qual IF vocês são, para a gente saber com quem a gente está discutindo, com quem a gente está conversando. Professor Gariba, se estiver por aqui, manda mensagem. Professor Gariba, está por aqui com a gente. Um abraço para a Sonara, para Vinícius, de FR Natal Central, IF Parelhas, Chapecó tá aqui presente, o IFSC, apareceu aqui a solicitação agora. Agora vai, gente. Agora é só aceitar, professor. Agora apareceu aqui de novo um comentário, aí você... Pronto. Tudo bom, professor? Tudo bem? Estamos sim escutando, boa tarde. Boa tarde. Vai ter que ser pelo celular, infelizmente pelo computador não consegui. Ah, eu acho que era isso então, professor, porque live só pega pelo celular mesmo. Certo. Não, eu acompanhei toda a live do professor Arnóbio pelo computador, mas infelizmente não consegui acessar. Mas vamos lá. Agradeço aí o convite. Eu que agradeço. Primeiro, deixar toda a solidariedade do movimento estudantil, da UBS, do movimento estudantil de Santa Catarina, de todos os grêmios estudantis, mas também de todo o Brasil, nesse momento, a USP e Santa Catarina, nesse momento tão difícil e emblemático para o Instituto Federal, né? Estava discutindo com o Arnóbio agora antes sobre o quão ameaça isso representa para todos os precedentes democráticos, né? Para essa instituição tão importante que é o Instituto Federal. Então, primeiro, agradecer a sua participação por ter aceito o nosso convite, estar debatendo e deixar toda a solidariedade dos secundaristas aqui com você. Eu que agradeço essa oportunidade, também me solidarizo com o professor Arnóbio. Ele falou uma coisa muito importante, que esse tipo de movimento é uma oportunidade para a gente desmistificar, esclarecer os fatos, porque muitas vezes os fatos são distorcidos exatamente para complicar mais essa situação. Com certeza, com certeza. E aí, professor, já falando, né, contextualizando primeiro para o pessoal aqui, a gente está fazendo esse debate em virtude da portaria 406 e 405, publicada ontem no Diário Oficial da União, que não são meros números, né? Para nós, são números que representam o rasgo da Constituição, dos princípios da gestão democrática e da liberdade de cátedra, de pensamento, de pluralidade de ideias do Instituto Federal, né? 2 reitores, 2 professores, que inclusive têm em comum que são professores de campus da capital, você de Florianópolis, né, professor? Sim. E ele de Natal Central, tiveram o direito de serem empossados enquanto reitores, como foram escolhidos pela comunidade acadêmica, negados. E eu queria logo te perguntar sobre qual foi o impacto dessa medida, dessa portaria para os estudantes e para a comunidade acadêmica do Instituto Federal de Santa Catarina. Imagino que na história do IFSC não teve, pelo menos em tempos democráticos, uma atitude tão autoritária quanto essa que aconteceu. E queria que você deixasse aqui o depoimento e explicasse para as pessoas sobre o que representa essa afronta à democracia, que é a não nomeação do Gariba e também do Arnóbio no IFRN. Isso é muito preocupante porque nós sempre tivemos envolvidos na luta
pelos processos democráticos dentro da nossa instituição. E isso faz parte da formação dos nossos alunos, né? O entender a questão política, o entender a questão da participação democrática. E me parece que a comunidade, é isso que eu sinto, e até fico satisfeito que recebi apoio, inclusive, de pessoas que não votaram na nossa candidatura, que não nos apoiaram, porque entendem que algo foi furtado dessas pessoas. Algo foi tirado dessas pessoas, que foi exatamente, né, a participação, o debate político desse momento que foi rico dentro do Instituto e acredito de Santa Catarina, né, e acredito também do Rio Grande do Norte, que é um momento de discussão, de a gente poder chegar perto das pessoas, conversar, trocar ideias, escutar as pessoas. Então, esse momento, ele é um momento rico. É um momento que muitos alunos chegaram para mim e disseram assim, poxa, se eu tivesse um momento desse, que a gente parasse a nossa aula para discutir a instituição, isso seria muito importante para mim, para a minha formação. Olha só. Então, você tirar dessas pessoas essa possibilidade de participar de um momento desse, como foi o nosso, e acredito também do professor Arnóbio, isso é muito preocupante. Sim. E aí, professor, queria dizer que você falou da experiência de Santa Catarina e também juntou com o do Rio Grande do Norte. E eu tive a oportunidade tanto de estudar no Instituto Federal, no FRN Natal, Cidade Alta, Unidade Rocas. Inclusive, o diretor-geral do campus que eu estudei pediu hoje, entregou o cargo em protesto, em repúdio contra essa decisão autoritária do governo federal. Mas eu também tive a oportunidade de conhecer vários IFs, tanto do Rio Grande do Norte, pela atuação no movimento estudantil, quanto do Brasil, inclusive Santa Catarina, né? Estive no encontro catarinense de estudantes de escolas técnicas, conheci a galera do IFSC Chapecó, do IF Catarinense, do IF Florianópolis, e eu acho que o que tem em comum em todos os alunos da rede federal, mas na verdade todos os alunos da escola pública, é essa nossa sede insaciável, essa nossa fome insaciável, essa nossa vontade cotidiana de fazer esse Brasil, de construir o Brasil. Não somente enquanto trabalhadores, futuros trabalhadores, para o mercado de trabalho, mas como cidadãos e cidadãs que têm dentro do Instituto Federal, às vezes, a primeira oportunidade de votar. Muita gente vota primeiro para diretor do campus, primeiro para a reitoria, do que vota para presidente da República. E é um ensino democrático, né? Uma participação democrática, isso que a gente faz. E é um choque muito grande para nós quando a gente vê a nossa democracia, esse nosso direito à participação democrática negado a partir da completa negligência, né? A partir do completo descomprometimento, desculpa, amor aqui a palavra, com o resultado eleitoral e com a vontade da comunidade acadêmica, né? Então, é um absurdo muito grande isso que está acontecendo com a rede federal, é um absurdo sem precedentes e a gente enxerga, Maurício, a escola como berço da democracia. É na escola onde é gestada a democracia futura, onde a gente aprende que a gente tem a oportunidade de fazer com que o Brasil seja um grande artesanato, feito pelas mãos de todos os brasileiros e brasileiras, para dizer que todo mundo é importante nessa construção e que a educação é um pilar primordial para a mudança da nossa vida, mais do Brasil. E eu queria fazer essa pergunta mesma que eu fiz para o Arnóbio, mas acho que é importante, nesse momento de tanta diversidade, às vezes falar o óbvio é necessário, defender a Constituição é necessário, falar a obviedade mais do que nunca se torna necessário. E eu queria perguntar qual é o papel dessa eleição e o que representa esse ataque para a democracia, não só interna do IFSC, mas para a democracia brasileira, para essa democracia tão recente, tão jovem, que a gente sofreu tanto para conquistar e está sendo tão ameaçada com atos como esse. A questão, inclusive, da publicação da medida provisória 914, né, também, de certa forma, é um ataque, né, ao processo de consulta dos institutos, quer na sua eleição para reitor, quer na eleição também para diretor gerais de campus, e a gente entende que, inclusive, foi usado como argumento da CETEC para justificar a nossa não nomeação e a nomeação de um
reitor pro tempore, essa medida provisória ela foi posterior à nossa homologação no Conselho Superior. Então, a gente entende que esse processo, que é até anterior ao Instituto Federal, né, na época do Cefet e Escola Técnica, que isso foi construído com muita gente, com muita participação da comunidade, esse processo ele não pode, de forma alguma, regredir. Nós temos que avançar cada vez mais. E essa questão muito importante da escolha, eu gostei muito da tua fala e eu me lembro hoje assim de alguns estudantes dizendo assim, poxa, é a primeira vez que eu vou votar. Não votei ainda para presidente ou para governador ou para prefeito, mas vou votar para né, a candidatura da reitoria. Então, isso aí marca muito. Isso é muito importante, né, para as pessoas. Marcou. E a frustração que fica quando acontece uma situação dessa. E, claro, coloca em jogo né, a escolha dos outros institutos, né, e universidades, como a gente percebe, está percebendo em alguns casos. Isso é muito preocupante. Sim. O Arnóbio está trazendo aqui uma coisa fundamental sobre o decreto 914, que é por si só um retrocesso, mas a eleição do IFSC e do IFRN, como ele bem lembrou, não foi já com o decreto, não foi com a MP 914, né? Isso. A homologação do IFSC foi quando? Porque a do IFRN está trazendo aqui que foi dia 8 de dezembro e o decreto foi do dia 24 de dezembro, né? Um péssimo presente do Natal. Isso, a nossa homologação, se não me falha a memória, foi dia 13 de dezembro. Foi anterior à publicação. Por isso que eu estou dizendo, existe um equívoco no ofício da CETEC, quando ele aponta, e eu acredito que esse ofício também foi recebido aí pelo Rio Grande do Norte, quando justifica pela medida provisória. Não foi não foi da forma como define essa medida que nós fomos eleitos e homologados antes da publicação dessa medida provisória. E também no que se refere aí ao decreto 9.916, em que aponta a questão da inegibilidade. Esse processo administrativo, que no nosso entender, é um processo politiqueiro, né? Diferentemente do Rio Grande do Norte, a gestão, a gente percebeu que a gestão ela não queria a nossa posse, e forçou uma situação que gerou esse processo administrativo, apesar de negar, mas até porque isso foi durante esse processo administrativo, ou iniciou-se com uma comissão de sindicância no ano de 2018, foi encaminhado para a CGU exatamente no ano em que nós tivemos as eleições. E outra coisa importante também deixar clara, que esse PAD, ele envolve a mim, a candidata da nossa chapa para diretora executiva e o nosso candidato para pró-reitor de administração. Então, é muita coincidência, né? E no momento crítico, quando surgiu a possibilidade de nomear um reitor pro tempore, não houve nenhuma manifestação da gestão no sentido de garantir o processo democrático. Difícil. O que a gente precisa ter noção, e eu falei até com o Arnóbio, que não se trata, e por isso eu lamento que não teve esse posicionamento da última gestão, porque não se trata sobre achar Maurício, Arnóbio bonito, cheiroso, melhor, pior, não se trata de nada disso. Se trata da gente defender, nem a defender somente o direito à posse, mas o direito que nosso voto tem alguma validade, né? O direito de que a comunidade acadêmica, como garantido pela Constituição, pela lei da gestão democrática, tem a oportunidade de eleger não somente os reitores, mas o futuro da nossa instituição, né? Esse é um direito primordial. Aí o FC Medeiros perguntou aqui, pediu para explicar melhor sobre o que é a medida provisória 914, sobre como altera. Você pode dar uma explicada para a gente, professor? A partir da 914, praticamente iguala o nosso sistema de votação com o da universidade, ou seja, uma consulta com lista dos 3 primeiros colocados, enviar ao MEC, sem a garantia que o mais votado será o escolhido. Também muda o percentual. Hoje,
o nosso processo dá peso igual para os 3 segmentos, né? 1/3 para os discentes, 1/3 para os docentes, 1/3 para os técnicos, e essa medida ela altera esse percentual. Né? Na universidade é 70% para os docentes e 30% para os estudantes e técnicos administrativos. Então, essa alteração ela é muito significativa para uma instituição como a nossa, que sempre lutou pela igualdade, pelos pesos iguais, pela participação dos estudantes, dos técnicos, dos docentes. Então, isso fere a nossa legislação. E a gente espera, né? A gente espera que como é medida provisória, que ela caduque, né? Que realmente não seja aprovada, porque, né, passando um prazo que não me falha a memória, são 90 dias, agora não estou lembrado, isso, se não for apreciado, ele vai caducar. E existe já um movimento político para não aceitar essa medida provisória 914. Como eu falei, pode falar, professor. Não, é só reforçar que a gente não pode retroceder. Nós tivemos aí grandes vitórias no campo democrático e a gente não pode retroceder a isso. Isso não é uma questão, como foi dito aqui, de política partidária. Não, é no sentido da política mesmo, do dia a dia, de você ter a participação dessa comunidade nas ações de uma instituição como é o Instituto do Rio Grande do Norte, como é o nosso, que está espalhado em todo o território de Santa Catarina, com 22 campos. Sim. Professor, eu achei muito legal aqui o que o companheiro falou, que é pá de perseguição autoritária descabida. Sem dúvida, é um processo que não representa os princípios democráticos. E aí, professor, queria fazer... a gente estava falando bastante sobre o que representa isso para o Brasil e a gente sabe que é um completo descumprimento da Constituição e da nossa Carta Magna, que traz como princípios da educação a liberdade, a pluralidade, a própria gestão democrática. Então, a gente sabe que isso é um absurdo, mas o que a gente vai fazer para conseguir mudar? Né? A gente está desde ontem numa intensa campanha no RN, em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, e eu quero deixar muito claro, professor, porque nós estamos muito atentos, seja estudantes do IF, de qualquer lugar do Brasil, seja da rede pública estadual, até das privadas, porque agora foi FRN, IFES, que já foi Fronteira Sul, já foi UFC, daqui a pouco pode ser qualquer escola do Brasil. Nós não vamos deixar nenhum instituto para trás. Nós não vamos aceitar ataque à democracia em lugar algum. Então, estamos na intensa campanha, a UBS, né, com seus milhares de grêmios, com mais de 51 milhões de estudantes representados, estamos aqui nessa luta para a garantia da democracia no IFSC e no IFRN. Então, estamos na intensa luta virtual. Mas o que tem sido pensado e ações tomadas para que a gente consiga também reverter, tanto na política quanto no meio jurídico, essas nomeações indevidas, quais são os próximos passos, como o companheiro está bem aqui dizendo, para a gente fazer dessa luta pela democracia no IF. Antes de qualquer coisa, eu queria só registrar o comentário ali da professora Consuelo, que concorreu à eleição também para a reitoria e hoje, né, está preocupada com a democracia. Então, não é o Gariba, é o processo democrático, um processo que foi legítimo. Né? Então, a professora Consuelo também está nessa luta pela democracia. Eu agradeço o apoio que nós tivemos, inclusive, no segundo turno e também nesse momento crítico que a instituição está vivendo. Nós temos que juntar forças, nós temos que derrubar essa medida provisória 914, nós precisamos fazer uma articulação política forte, nós precisamos, agora, nesse momento, também pensar em ações jurídicas para garantir a nossa nomeação, porque, como foi falado pelo professor Arnóbio, e também reforço isso, nós não temos impeditivo nenhum. A questão do processo administrativo não nos impede
de assumir. Até eu cito aqui, né, e o professor também citou, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, que é o princípio de presunção de inocência. Então, enquanto não se comprovar o contrário, nós somos inocentes. Isso está na Constituição. E o processo, esse PAD, foi exatamente para fins eleitoreiros, né? Para não permitir que a gente assumisse efetivamente. Agora, a gente precisa juntar forças. Eu acho muito importante essa iniciativa de vocês, de unir Rio Grande do Norte e Santa Catarina em prol dessa democracia que a gente precisa lutar a cada dia, infelizmente. Com certeza. Primeiro, mandar um grande abraço aqui para a União Catarinense dos Estudantes Secundaristas. Opa! Que está aqui mandando toda a solidariedade, a UNE também. Quem mandou o recado da UCE foi o Matheus das Neves, lá de Chapecó, mas a UNE acabou de mandar aqui, Iago falou que podem contar com a UNE e que a UNE está junto com a gente também nessa nossa luta, e agradecer demais também a professora Consuelo, porque mostra que na verdade, tudo por um bem maior, que é a democracia, né? Você vê o absurdo que num dia eles estão pedindo a intervenção militar, no outro dia eles intervêm na reitoria do IFRN, do IFSC, mas na verdade, professor, peço até desculpa pelas palavras de todo mundo, mas quem merece intervenção é o Ministério da Educação, uma intervenção para tirar um ministro despreparado, incapaz e descompromissado com a educação pública. Na verdade, a gente não merece, o Instituto Federal do Brasil todo não merece todo esse ataque que vai entrar, está realizando contra a educação, e nós estamos na pressão política, jurídica, social, para que a gente consiga garantir esse direito, né? Inclusive, esqueci de falar quando a Arnóbio estava falando sobre o processo, mas deixar já como notícia, viu, Arnóbio, Gariba também, que a gente vai entrar e anunciar para todo mundo aqui de primeira mão, a gente vai entrar com o processo acionando a Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, a PFDC, lá em Brasília, para que consiga também, junto ao Ministério Público Federal, apurar, investigar sobre isso e garantir que a justiça seja feita e que a gente deposse os reitores eleitos democraticamente pela comunidade escolar. Então, nós da UBS e da UNE vamos entrar com essa ação judicial e estamos junto com vocês para garantir esse direito. E eu queria, professor, que você daqui a pouco vai estar dando nosso tempo, mas você também fica à vontade para falar o quanto você quiser, mas perguntar ao senhor qual o recado que você tem hoje primeiro para a comunidade acadêmica do IFSC. Eu sei que é um momento de muito desespero para todo mundo, quando a gente vê nosso voto sendo rasgado, e também para os estudantes de todo o Brasil que estão aqui acompanhando agora para a base da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Qual é o recado que você tem frente a esse momento de ataque à democracia e de momento de preservar a vida das pessoas, né? Muito bem. Assim, mais uma vez, viu, Gork, eu quero agradecer esse espaço que vocês estão dando. É muito importante essa movimentação dos estudantes, dos nossos colegas técnicos e docentes nas mídias sociais. Ela é fundamental, né? Nós precisamos estar sempre em movimentação para garantir esse processo, como eu já falei. Mas, assim, eu quero dizer que a defesa dos institutos federais ela é de suma importância. Nós temos dificuldade, queria estar pensando na gestão, nas questões cruciais da nossa gestão, mas infelizmente a gente tem que estar aí no campo de batalha. Nós não vamos desistir. Eu acho assim, que infelizmente a pandemia da Covid-19 está mostrando a importância do serviço público ofertado pelo SUS, do serviço público ofertado pelos institutos, pelas universidades. A gente percebe que está tendo, né, uma valorização no sentido de que as coisas, né, estão acontecendo, né, a pesquisa, com toda a dificuldade, com os cortes nas bolsas, estão acontecendo de forma heróica, né, por estudantes, pelos técnicos e docentes dessas instituições. Então, isso é um exemplo e a gente está percebendo isso, infelizmente, num momento crítico. Vejam o que representa o não investimento à educação. A gente percebe as dificuldades que estão ocorrendo. Por exemplo, a nossa instituição ela não parou, a gente está com atividades não presenciais, né? Mas a gente sabe das dificuldades dos alunos que muitas vezes não têm computador, não têm internet. Então, a gente se preocupa, deveria estar preocupado exatamente com todas essas questões, mas a gente tem que
está desfocado, né, para uma luta, claro que justa, mas não estaria agora, claro, eu, o professor Arnaldo, pensando nas soluções para essa instituição, que é uma instituição que, para mim, né, me enche de orgulho pelo trabalho social, pela inserção social que ela tem no estado de Santa Catarina e que está até no Brasil, a exemplo também do Rio Grande do Norte e dos outros institutos federais. Então, eu deixo aqui o meu abraço, né, a gente está chegando ao final, agradecer mais uma vez e se colocar à disposição. A gente vai à luta, nós vamos desistir, nós vamos tentar, de todas as formas, de todas as ações, buscar o direito que nos foi dado na urna, que é estar à frente dessa instituição o mais rápido possível. Com certeza, professor. Primeiro, dizer que agradeço demais, sobretudo, a disposição de vocês por lutarem, não somente pelo cargo que vocês merecem, foram eleitos para estar ocupando, mas pelo direito à democracia do Instituto Federal, né? E dizer que não desistam, porque nós, estudantes, não desistimos dessa luta, não vamos desistir, a gente quer empossar vocês, quero estar futuramente discutindo com vocês dentro do CONIF, enquanto reitores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina, e a gente se encontrar aí nessa nossa luta em defesa do ensino técnico, plural, democrático e libertador também. E dizer, reitor eleito, né, que merece ocupar aí esse espaço, que nós, estudantes secundaristas, agradecemos demais por essa luta, por essa disposição de não desistir de defender o direito à educação e, principalmente, também, nesse momento, à democracia. Tem um grande poeta, um grande escritor, um grande brasileiro chamado Guimarães Rosa, que ele tem uma frase muito emblemática para o Brasil de hoje. Ele fala que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. Mas o que ela quer da gente é coragem. E pode ter certeza que nós identificamos no seu coração e no professor de Arnóbio muita coragem, e nós somos muito corajosos também para enfrentar tudo que for preciso para defender o nosso direito a eleger nosso reitor e empossar os reitores que nós decidimos. Nós passamos muito tempo com generais mandando na educação, mas agora quem manda são os estudantes, quem manda agora são os professores, quem manda agora são os técnicos, quem manda agora é o povo brasileiro, e nós nunca vamos desistir disso. Se eles pensam que vão intervir para aprovar o Futurice, para ter um reitor que seja marionete do ministro da Educação, se eles pensam que a gente vai desistir dessa nossa luta para eles colocarem um reitor que, nesse momento, não se importe com a pandemia e que entre nesse discurso louco do Bolsonaro de que deve se abrir tudo descabidamente, sem respeitar a Organização Mundial da Saúde, que eles sabem que eles vão encontrar um grande obstáculo, que é a perseverança e a luta no movimento estudantil organizado de norte a sul, principalmente no IFRN e no IF de Santa Catarina, para defender a educação e defender nosso direito à democracia. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Como diz aqui no nosso estado, um grande cheiro em você, em toda a comunidade acadêmica do Instituto Federal de Santa Catarina. Espero que a próxima vez que nós conversamos seja você, enquanto além de reitor eleito, mas reitor empossado, que é tão importante para a democracia e para a nossa educação. Muito obrigado e viva a luta do Instituto Federal. Tire a mão da nossa educação, tire a mão do nosso IF. Viva! E vocês são a esperança, né, de nós que já estamos nessa luta há muito tempo e como diz aqui o Manezinho, dás um banho. Boa! Obrigado, viu, professor? Tamo junto. É um estado maravilhoso, Santa Catarina. Eu tive a oportunidade, não sei qual time que você torce, mas estive no último clássico Avaí Figueirense, estive lá no time do Continente com a galera do glorioso Figueira. E mandar um abraço muito forte. Você é Figueira ou Avaí? Figueirense. Ah, boa, boa. Então já estamos aqui entre amigos. E mandar um grande abraço para esse estado maravilhoso, Santa Catarina, e muita força para a gente enfrentar essa nossa luta nesse momento. Grande abraço, professor. Vou encerrar aqui. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado mesmo.